linhas de campo são linhas concêntricas, né? Em torno do fio de corrente, né? Mais ou menos assim, tá? Linhas fechadas, né? E como nós falamos, uma agulhinha magnética, né? A experimento de Ørsted, ela tende a se orientar na direção dessas linhas de campo que foram concebidas por Ampère e Oirsavart, né? Bom, e a partir daí nós temos a lei experimental da força sobre um elemento de corrente, né? Imagine que você possa pegar um fio infinito, como a gente acabou de mostrar, e colocar, né, um pequeno elemento de corrente. Pode ser feito desse jeito, por exemplo, certo? Um pequeno toquinho de corrente, que é parte de um circuito maior, né, que vem lá de baixo. A corrente faz isso, certo? Assim, né? E assim. Se você medir a força sobre esse elemento de corrente, o efeito da força sobre esses elementos de corrente aqui do lado vai ser cancelado. O que se observa é que o campo B faz uma força que tende, se a corrente está no mesmo sentido, tende a atrair esse elemento de corrente, né? E se as correntes estão incidindo ao contrário, a força tende a repelir, né? Isso é um resultado experimental que foi obtido por Ampère, e foi a partir daí que, com esses experimentos, né, e a partir da observação de Ørsted, pode-se formular essa lei de Biot-Savart, né? A lei de Biot-Savart, na realidade, é posterior a esse experimento da força, né, entre circuito de corrente. Se você calcular a força sobre essa parte aqui, a força seria para cá, tá certo? Sobre essa parte aqui seria para cá. Então, a contribuição desses elementos aqui cancela. Então você pode medir essencialmente a força sobre um elementozinho localizado de corrente. O que se sabe é o seguinte: se você tem um elementozinho de corrente, né, cuja corrente é I, e o comprimentozinho é dl, né, então se isso está sob a ação de um campo qualquer, B, então a força que esse elemento de corrente experimenta é dada por proporcional ao comprimentozinho, IDL, e a corrente I, e tem essa relação vetorial com o campo B, né? Tá? Outra lei experimental, né? Isso aí é obtido também por Ampère, tá? Logo que ele soube do experimento de Ørsted, ele começou a fazer experimentos de medição de força usando coisas desse tipo aí que ele está mostrando, e pôde verificar que a força era proporcional, caía com a distância, como eu falei, né? O campo B cai com a distância e a força era cada vez menor, inversa da distância, e proporcional à intensidade de corrente I, né? E o elemento de corrente dl. Tá? Então, com isso é possível calcular a força entre dois circuitos portadores de corrente, né? Então essa é uma lei fundamental, certo? E a gente vê que com essa a forma como os circuitos interagem pode ser até feita uma analogia com a lei de Coulomb, tá? Então, se você tem dois circuitos de corrente, né? Tem aí circuito 1, certo? Aqui está um elemento de comprimento, DL1, chamado DL1, certo? O circuito 2, um outro elemento de corrente chamado DL2. Eu posso calcular o campo, né, de tudo isso atuando sobre esse elemento de corrente e calcular a força que todo esse circuito faz. E eu posso quebrar essa força até forças elementares entre elementos diferenciais de circuito. Isso aqui é a posição X1. A posição aqui é X2, né? Esse elemento. Então, a força que esse circuito 1 exerce sobre o circuito 2, dF12, força chamada de C1 esse caminho, tá certo? Esse aqui é chamado de C2, força de C1 sobre C2,
sobre dl2, né? Essa força seria calculada simplesmente como sendo dF12 é o campo, o elemento de corrente, dada aquela expressão, né? Essa aqui é a corrente I2, aqui é a corrente I1, tá? Então, I2 dl2 vetorial o campo desse circuito 1 aí, né? E B1 pode ser calculado pela lei de Biot-Savart, né? Isso aqui daria I2 dl2 vetorial a circulação, né? Integral de Mi0 sobre 4π, né? I1 dl1 vetorial x2, né? A posição onde você está calculando o campo é x2, x menos x', que é x1, né? Isso aqui fazia o papel de x' na lei de Biot-Savart, isso aqui faria o papel de x, né? Isso aqui vai dar x2 menos x1 sobre módulo ao cubo, né? E a gente pode então calcular a força total, né, integrando, né, agora a soma das forças. Então tem que integrar no circuito C2. Então a força F12 entre circuitos é dada por essas correntes são constantes, vou colocar fora da integral, essas constantes para fora, vai ficar Mi0, I1 e 2. Isso aqui é integral sobre C2 no caso, né? Desculpe. Integral sobre C1, né? Então eu tenho que somar todas as forças nos elementos diferenciais, Mi0, I1 e 2 sobre 4π. Integral nos dois caminhos, C1 e C2, né? Você tem essa função inversa aí, deixa ela aqui por enquanto. x2 menos x1 ao cubo, né? Daí você tem dl2, produto vetorial, né? Produto triplo aí, com dl1, vetorial x2 menos x1, né? Ok? Então, esse produto triplo pode ser calculado, certo? Utilizando essa identidade vetorial A, vetorial B, vetorial C. Isso aqui é produto escalar de A com C vezes vetor B, número escalar vezes B, menos A escalar B vezes C, né? Você fazendo analogia aqui, você tem dl2 vetorial. Chama isso aqui de x2 menos x1, chamar de x12, tá? Para não ficar escrevendo essa diferença o tempo todo, vamos chamar isso aqui de x2 menos x1. É o vetor que vai de 1 para 2, né? Vetorial dl1 vetorial x12 é igual a produto escalar do primeiro com o terceiro, né? dl2 escalar x12 vezes dl1 menos dl1 escalar dl2, né? Vezes x12. Então, observe que nós temos duas integrais para calcular, uma que envolve esse termo e uma que envolve esse produto escalar desses dois termos aqui, certo? Aqui você tem x12 é módulo desse vetor, é x12 ao cubo, né? Certo? Então, essencialmente, o que nós temos na nossa expressão? F12 igual Mi0, I1 e 2 sobre 4π, né? Você tem duas integrais, certo? Uma delas é essa aqui, né? E essa primeira pode colocar da seguinte forma, dl1